Capítulo 7. Mate a fera. Como atravessar crises e ajustes para acelerar sua liberdade financeira. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que vence esse medo. Nelson Mandela. O caminho para o destemor. Quando eu tinha 31 anos, consultei um médico para realizar meu exame físico anual. Um exame de rotina exigido para renovar minha licença como piloto de helicóptero. Nos dias seguintes, o médico deixou várias mensagens pedindo para que eu o procurasse. Eu andava muito atarefado, e estava sem tempo para falar com ele. Então, certa noite, cheguei em casa após a meia-noite e encontrei um bilhete pregado na porta do meu quarto, deixado pelo meu assistente. Você precisa ligar para o médico. Ele disse que é urgente. Imagine como a minha mente começou a disparar. Eu era extremamente disciplinado com a saúde e estava me sentindo na melhor condição física possível. Então, o que poderia estar errado? Nós praticamente enlouquecemos em ocasiões como essas. Comecei a me perguntar. Viajo bastante. Então talvez seja alguma coisa relacionada à radioatividade nas aeronaves. Será que eu poderia estar com câncer? Eu poderia estar morrendo? É claro que não. Recuperei o autocontrole e consegui dormir um pouco. Na manhã seguinte, porém, acordei dominado pelo medo e pelo pavor. Liguei para o médico, e ele me disse: você precisa fazer uma cirurgia. Você tem um tumor no cérebro. Fiquei atordoado. Do que você está falando? Como você pode saber disso? O médico, um sujeito um tanto rude e sem muito tato, falou que havia feito alguns exames de sangue adicionais, por acreditar que eu possuía uma quantidade excessiva de hormônio de crescimento no corpo. Não era preciso ser um gênio para descobrir isso, já que tenho 2 metros de altura e cresci 25 centímetros em um único ano, quando tinha 17 anos. Mas ele estava convencido de que esse crescimento explosivo era o resultado de um tumor na glândula pituitária, na base do meu cérebro. Ele queria que eu voltasse lá imediatamente e extraísse o tumor. No dia seguinte, eu tinha uma viagem planejada para o sul da França, onde iria apresentar o seminário Encontro com o Destino. E agora teria de desistir de tudo e me submeter a uma cirurgia de emergência. Dane-se o destino. Fui adiante e dei o seminário assim mesmo. Depois viajei para a Itália, onde me hospedei em uma bela vila de pescadores chamada Portono. E foi lá que comecei a surtar. Eu me sentia outro ser humano, me aborrecendo e me frustrando com coisas insignificantes. O que havia de errado comigo? Fui criado e vivi em um mundo de incertezas. Quando minha mãe estava sob o efeito de drogas e irritada, algumas vezes perdi o controle sobre as coisas mais banais. Se ela desconasse que eu estava mentindo, podia chegar ao ponto de despejar sabão na minha boca até eu vomitar, assim como podia esmagar minha cabeça contra uma parede. Desde então, passei a vida inteira me treinando e me condicionando a encontrar certezas em um mundo de incertezas. Mas eu havia permitido que os comentários daquele médico me jogassem, subitamente, no mais profundo nível de incerteza. Do nada, meu mundo tinha virado de cabeça para baixo, e a vida que eu construíra estava desmoronando. Anal, como você pode estar certo sobre qualquer coisa quando tem dúvidas quanto à pergunta mais básica: eu vou viver ou vou morrer? Sentado em uma igreja em Portono, rezei desesperadamente. Então, decidi voltar para casa e encarar aquela situação. Os dias seguintes foram surreais. Lembro-me de sair da máquina de ressonância magnética e perceber o olhar soturno no rosto do técnico de laboratório. Ele me disse que, definitivamente, havia uma mancha ali, mas que não entraria em detalhes até o médico interpretar as imagens do exame. O médico estava ocupado, de modo que tive de esperar mais 24 horas. Agora eu tinha certeza de que havia um problema comigo, embora sem saber ainda se era fatal ou não. Finalmente, o médico me recebeu para explicar os resultados dos exames. As imagens confirmavam que eu tinha um tumor, mas também mostravam que, milagrosamente, ele havia encolhido 60% com o passar dos anos. Eu não tinha nenhum sintoma negativo e havia parado de crescer desde os 17 anos. Então,
porque eu precisava passar por uma cirurgia. O médico me alertou que o excesso de hormônio do crescimento poderia desencadear uma série de problemas de saúde, incluindo insuficiência cardíaca. Você está negando a realidade, disse ele. Precisamos operar imediatamente. Mas e quanto aos efeitos colaterais? Além do perigo de morrer durante a operação, o maior risco era o de que a cirurgia pudesse prejudicar meu sistema endócrino, fazendo com que eu nunca mais tivesse o mesmo nível de energia. Era um preço que eu não estava disposto a pagar. Minha missão de ajudar as pessoas a transformar suas vidas exige um volume soberbo de energia e de paixão. Eu continuava me perguntando: e se a cirurgia me deixar incapaz de executar o trabalho da minha vida? Para você ter uma ideia, o evento que realizo durante os MES de semana reúne, em média, 10.000 espectadores, estendendo-se por 50 horas ao longo de 4 dias. No mundo de hoje, a maioria das pessoas não aguenta ver um MI de 3 horas que alguém gastou os $300 milhões para fazer. Portanto, sem uma intensa dose de energia, não há como eu propiciar uma experiência em que pessoas de 40 países diferentes se sintam não apenas inteiramente envolvidas, mas percebam, também, que transformaram completamente suas vidas. O médico ficou furioso comigo. Sem a cirurgia, você não vai ter certeza de que sobreviverá. Eu queria ouvir uma segunda opinião, mas ele se recusou a recomendar outro médico. Por meio da indicação de amigos, finalmente consegui o contato de um importante endocrinologista de Boston. Ele examinou novamente o meu cérebro e, logo depois, pediu para que eu me sentasse para analisar os resultados. Era um homem maravilhoso, bastante sensível, e sua atitude era completamente diferente. Ele disse que eu não precisava fazer a cirurgia, os riscos seriam altos demais. Em vez disso, sugeriu que eu fosse para a Suíça 2 vezes por ano para tomar uma injeção de uma droga experimental que ainda não havia sido aprovada nos Estados Unidos. Ele estava certo de que essa droga impediria que meu tumor se expandisse, evitando que o hormônio do crescimento causasse graves problemas cardíacos. Quando lhe contei sobre o médico que queria operar meu cérebro, ele riu e disse: o açougueiro quer abater, o padeiro quer assar, o cirurgião quer operar e eu quero te medicar. Era verdade. Todos nós gostamos de fazer aquilo que fazemos melhor, com o propósito de alcançar a certeza. O problema era que aquele medicamento provavelmente também afetaria muito o meu nível de energia. O endocrinologista conseguiu perceber por que aquilo me incomodava de maneira tão profunda. Você é como Sansão, disse ele. Tem medo de perder seu poder se cortarmos o seu cabelo. Perguntei a ele o que aconteceria se eu não usasse nada, nenhuma cirurgia, nenhuma droga experimental. Não sei, ele respondeu. Ninguém sabe. Então, por que eu devo tomar esse medicamento? Se você não tomar, disse ele, não vai ter certeza de que vai sobreviver. Àquela altura, porém, eu já não sentia mais incerteza. Não havia nenhuma evidência de que minha saúde tivesse se deteriorado naqueles 14 anos. Então, por que eu deveria me arriscar me submetendo a uma cirurgia de alto risco, ou recebendo injeções de uma droga experimental? Consultei uma série de outros médicos, até encontrar um que me disse: Tony, é verdade. Você tem uma enorme quantidade de hormônio do crescimento na sua corrente sanguínea. Mas isso não lhe causou nenhum efeito colateral negativo. Na verdade, pode até estar ajudando seu corpo a se recuperar mais rapidamente. Conheço ciculturistas que teriam que gastar os $1.200 por mês para obter o que você está recebendo de graça. No M. Decidi não fazer nada além de exames periódicos para verificar se minha condição havia piorado. Na época, não me dei conta, mas tinha acabado de me livrar de uma bala mortífera. Mais tarde, a US Food and Drug Administration baniu aquele medicamento, com base em estudos que demonstravam que ele causava câncer. Apesar das melhores intenções do meu generoso endocrinologista, seu equivocado conselho poderia ter arruinado minha vida. E sabe de uma coisa? 25 anos depois, eu ainda tenho aquele tumor. Durante todo esse tempo, tive uma vida incrível,
e fui abençoado com a oportunidade de ajudar milhões de pessoas ao longo do caminho. Isso só foi possível porque me tornei inabalável diante da incerteza. Se eu tivesse tomado uma atitude extremada ou seguido inquestionavelmente o conselho de qualquer um dos médicos sem considerar todas as minhas opções, estaria sem uma parte do meu cérebro, ou teria tido câncer, ou talvez já tivesse morrido. Se eu tivesse dependido deles para construir minha certeza, isso teria sido catastrófico. Ao contrário, encontrei a certeza dentro de mim, mesmo que nenhuma de minhas circunstâncias externas tenha sido alterada. Posso morrer amanhã devido ao meu tumor cerebral? Sim. Também posso ser atingido por um caminhão ao atravessar a rua. Ainda assim, não vivo com medo do que vai acontecer. Eu não me importo com isso. Você também pode ser inabalável, mas esse é um presente que só você pode dar a si mesmo. Quando se trata das áreas mais importantes da sua vida, sua família, sua fé, sua saúde, suas finanças, você não pode depender de ninguém para lhe dizer o que fazer. É ótimo receber treinamento de especialistas nesses domínios, mas não é possível terceirizar a decisão. Não. Você não pode delegar a outra pessoa o controle sobre seu destino, por mais honesta ou qualificada que essa pessoa seja. Por que estou lhe contando essa história de vida e morte em um livro sobre dinheiro e investimentos? Porque é importante entender que nunca vão existir certezas absolutas na vida. Se você quiser ter a certeza de que nunca vai perder dinheiro nos mercados financeiros, pode manter suas economias em espécie, mas, nesse caso, nunca terá a possibilidade de alcançar a liberdade financeira. Como disse Warren Buffett, pagamos um alto preço pela certeza. Mesmo assim, muitas pessoas evitam os riscos financeiros porque a incerteza as assusta. Em 2008, o mercado de ações dos Estados Unidos caiu 37% e despencou mais de 50%, do nível mais alto para o mais baixo. 5 anos depois, uma pesquisa da Prudential Financial descobriu que 44% dos norte-americanos continuavam prometendo nunca mais investir em ações, devido aos severos traumas evocados pelas memórias da crise financeira. Em 2015, outra pesquisa descobriu que quase 60% dos millennials desconfiavam dos mercados financeiros, por terem testemunhado o colapso de 2008 a 2009. De acordo com o Centro de Pesquisas Aplicadas da Statistics Corporation, vários integrantes da geração do milênio mantêm 40% de suas economias em espécie. Fico desolado ao constatar que tantos millennials não estejam investindo. Preciso lhe dizer uma coisa: se você vive dominado pelo medo, é porque perdeu o jogo antes mesmo de começar. Como você pode conseguir alguma coisa se está amedrontado demais para se arriscar? Como Shakespeare escreveu há 4 séculos atrás, os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. Vou ser muito claro, não estou sugerindo que você assuma riscos imprudentes. Quando chegou a vez de cuidar da minha saúde, eu me consultei com vários especialistas, explorei todas as opções e deixei que os fatos me guiassem, não as emoções das outras pessoas nem suas perspectivas profissionais. Então, tomei uma decisão consciente, fazendo as probabilidades trabalharem a meu favor. Esse processo me permitiu passar da incerteza para uma certeza inabalável. Acontece a mesma coisa com os investimentos. Você nunca consegue saber como o mercado de ações vai se comportar. Mas essa incerteza não é uma desculpa para a inércia. Você pode assumir o controle se informando, estudando os padrões de longo prazo do mercado, mimetizando os melhores investidores e tomando decisões racionais, com base na compreensão do que funcionou para eles ao longo de décadas. Como disse Warren Buffett, o risco vem de você não saber o que está fazendo. Há uma coisa que sabemos com certeza: no futuro haverá novas crises do mercado, tal como aconteceu no passado. Mas faz sentido se deixar paralisar pelo medo apenas porque existe o risco de se prejudicar? Acredite,
Não foi fácil descobrir que eu tinha um tumor cerebral, mas prosperei durante os últimos 25 anos porque aprendi a viver sem medo. Viver sem medo significa não ter medo algum? Não, significa temer menos. Quando o próximo mercado em baixa chegar e os outros se sentirem dominados pelo medo, quero que você tenha o conhecimento e a força para temer menos. Esse destemor diante da incerteza vai lhe proporcionar enormes benefícios financeiros. Na verdade, enquanto as outras pessoas vivem apavoradas com a possibilidade dos mercados em baixa, neste capítulo você vai descobrir que eles são a melhor oportunidade para a geração de riqueza em toda a sua vida. Por quê? Porque é o momento em que todas as coisas são colocadas à venda por um preço reduzido. Imagine aquele velho sonho de possuir uma Ferrari. Se descobrisse que pode comprar uma pela metade do preço, você ficaria desanimado? De jeito nenhum. No entanto, quando o mercado de ações entra em liquidação, a maioria das pessoas reage como se isso fosse uma catástrofe. Você precisa entender que os mercados em baixa existem para servi-lo. Se você mantiver a calma, na verdade eles vão acelerar sua jornada até a liberdade financeira. Se você encontrar a certeza interior, no fundo vai ficar empolgado quando o mercado desabar. Agora vou passar o bastão para meu amigo e parceiro Peter Mallouk, que vai explicar como ele e sua empresa, a Creative Planning, atravessaram o último grande mercado em baixa, em 2008 a 2009. Peter não gosta de se gabar dos seus fenomenais resultados, mas preciso dizer que ele lidou com a crise tão magistralmente que os ativos sob gestão em sua empresa aumentaram de US$ 500 milhões em 2008 para mais de US$ 1,8 bilhão em 2010, praticamente sem nenhuma propaganda ou marketing. E, hoje em dia, ele supervisiona um pouco mais de US$ 22 bilhões. Além disso, a Creative Planning é a única empresa considerada por 3 anos consecutivos pela Barron's como a principal consultoria financeira independente dos Estados Unidos. Peter vai mostrar como você deve se preparar e lucrar com um mercado em baixa. Como ele mesmo vai explicar, tudo começa com a construção de um portfólio diversificado, capaz de prosperar sob quaisquer circunstâncias. Ele vai lhe dar uma valiosa orientação sobre a arte da alocação de ativos. Munido desse conhecimento, você não terá nada a temer diante do caos do mercado. Enquanto os outros fogem, você vai resistir e matar a fera. Prepare-se para a fera. Por Peter Mallouk. Uma regra simples orienta minhas compras. Seja medroso quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. E, certamente, o medo está generalizado agora. Warren Buffett, em outubro de 2008, explicando por que estava comprando ações enquanto o mercado desabava. O olho do furacão, medo entre os investidores, atingiu seu nível mais alto em todos os tempos. Até 5 de março de 2009. O mercado caiu mais de 50%, devastado pela pior crise financeira desde a Grande Depressão. Era a tempestade perfeita. Os bancos entraram em colapso. Fundos altamente bem-sucedidos se desmantelaram e se esborracharam no chão. Alguns dos mais renomados investidores de Wall Street tiveram suas reputações destruídas. No entanto, analisando retrospectivamente, penso naquele momento tumultuado como um dos grandes destaques de minha carreira. Um momento em que minha empresa de gestão de patrimônio, a Creative Planning, orientou seus clientes na direção da segurança, posicionando-os para que eles não apenas sobrevivessem à crise, mas também se beneficiassem enormemente da recuperação que se seguiu. Tony me pediu que eu compartilhasse essa história com você, pois ela expressa uma lição central deste livro. Os mercados em baixa podem ser os melhores ou os piores momentos, dependendo de suas decisões. Se você tomar as decisões erradas, como a maioria das pessoas tomou em 2008 e 2009, isso pode ser financeiramente catastrófico, causando-lhe um atraso de anos ou, até mesmo, décadas. Mas, se você tomar as decisões corretas, como aconteceu com minha empresa e seus clientes, então você não tem nada a temer. Você vai aprender, inclusive, a celebrar os mercados em baixa,
por conta das incomparáveis oportunidades que eles criam para os serenos caçadores de pechinchas. Como foi que o nosso navio sobreviveu à tempestade, enquanto muitos outros foram arrastados para o fundo do mar? Em primeiro lugar, estávamos em um navio melhor. Muito antes da ocorrência do mercado em baixa, nos preparamos para isso, nos conscientizando de que os céus azuis não duram para sempre e de que os furacões são inevitáveis. Nenhum de nós sabe quando um mercado em baixa vai chegar, o quanto ele vai ser ruim ou quanto tempo vai durar. Entretanto, como você aprendeu no capítulo 2, nos últimos 115 anos eles ocorreram, em média, a cada 3 anos. Essa não é uma razão para se esconder de medo. É uma razão para garantir que sua embarcação seja segura e esteja apta a navegar, independentemente das condições. Como vamos discutir em detalhes neste capítulo, existem duas formas principais de se preparar para a instabilidade do mercado. Primeiro, você precisa fazer a alocação correta de ativos. Uma expressão extravagante para designar a proporção de seu portfólio investido em diferentes tipos de ativos, incluindo ações, títulos, imóveis e investimentos alternativos. Em segundo lugar, você precisa estar posicionado de forma adequadamente conservadora, com alguma renda reservada para épocas financeiramente problemáticas, para que não se veja forçado a vender enquanto o preço das ações estiver baixo. É o equivalente financeiro a se certificar de que você está equipado com cintos de segurança, coletes salva-vidas e comida suficiente, antes de zarpar para o mar. Em minha opinião, 90% da capacidade de sobreviver a um mercado em baixa se resume à preparação. Quais são os outros 10%? Eles estão totalmente relacionados ao modo como você reage emocionalmente à tempestade. Muitas pessoas acreditam que vão conseguir preservar o sangue frio. Mas, como você mesmo pôde ter vivenciado, a situação é psicologicamente intensa quando o mercado está se desintegrando e o pânico se generaliza. Essa é uma das razões pelas quais contar com um consultor financeiro experiente pode ser útil. Isso propicia um lastro emocional, ajudando você a permanecer calmo para não fraquejar no pior momento e se lançar ao mar. Uma das vantagens de nossos clientes é que havíamos nos esforçado bastante para instruí-los com antecedência, de modo que eles não caçem em estado de choque quando ocorresse uma queda. Eles compreendiam por que possuíam o que possuíam, e sabiam como aqueles investimentos provavelmente se comportariam durante uma crise. É como ser avisado pelo seu médico de que uma medicação pode causar tontura e náusea. Você não fica satisfeito quando esse risco se torna uma realidade, mas vai saber lidar muito melhor com isso do que se fosse uma completa surpresa. Mesmo assim, alguns clientes precisavam ser tranquilizados o tempo todo. Não deveríamos abandonar as ações agora e optar pelo dinheiro em espécie. Eles perguntavam: essa crise não parece ser diferente das outras? Aquilo me fazia lembrar o famoso comentário de Sir John Templeton: as 4 palavras mais caras dos investimentos são: desta vez é diferente. Em meio a um colapso do mercado, as pessoas sempre pensam que desta vez é diferente. Castigadas por todas as más notícias veiculadas pela mídia todos os dias, elas começam a se questionar se o mercado vai se recuperar, ou se algo se rompeu tão fundamentalmente que não poderá mais ser consertado. Continuei lembrando aos meus clientes de que, na história dos Estados Unidos, todo mercado em baixa acabou se tornando um mercado em alta. Por mais desanimadoras que as notícias parecessem na época. Basta pensar nas várias calamidades e crises do século XX. A pandemia da gripe de 1918, que matou quase 50 milhões de pessoas em todo o mundo. A queda de Wall Street de 1929, seguida da Grande Depressão, 2 guerras mundiais, muitos outros conflitos sangrentos, do Vietnã ao Golfo, o escândalo Watergate, que desencadeou a renúncia do presidente Nixon, além de incontáveis recessões econômicas e pânicos do mercado. Então, como o mercado de ações se comportou nesse século dominado pelo caos? O índice Dow Jones aumentou, inexoravelmente, de 66 para 11.497. Eis aqui do que você precisa se lembrar, com base em mais de um século de história.
A perspectiva de curto prazo pode parecer tenebrosa, mas o mercado de ações sempre se recupera. Por que você apostaria contra esse padrão de resiliência e recuperação em longo prazo? Essa perspectiva histórica me traz uma paz inabalável, e espero que ela o ajude a não perder de vista as recompensas. Independentemente dos ajustes e crises que encontremos nos próximos anos e décadas, os melhores investidores sabem que o período de trevas nunca dura para sempre. Templeton, por exemplo, fez sua primeira fortuna investindo em ações norte-americanas excepcionalmente baratas durante os obscuros dias da Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, ele explicou que gostava de investir em tempos de pessimismo máximo, quando pechinches apareciam por todos os lados. Da mesma forma, Warren Buffett investiu agressivamente em 1974, quando os mercados foram derrubados pelo embargo de petróleo árabe por Watergate. Enquanto outros estavam totalmente desesperados, ele se mostrava exuberadamente otimista, declarando a Forbes: "Agora é a hora de investir e ficar rico." Psicologicamente, não é fácil comprar quando o pessimismo está por toda parte. Mas, muitas vezes, as recompensas vêm de forma extraordinariamente rápida. O S&P 500 atingiu o fundo do poço em outubro de 1974, e depois saltou 38% nos 12 meses seguintes. Em agosto de 1982, com a inação fora de controle e as taxas de juros em quase 20%, o S&P 500 despencou novamente, e, em seguida, subiu 59% em 12 meses. Você consegue imaginar como os investidores teriam se sentido se tivessem entrado em pânico e vendido tudo durante aqueles mercados em baixa? Eles não apenas teriam cometido o desastroso erro de achar suas perdas, como também teriam aberto mão de ganhos maciços à medida que o mercado se reaquecia. Esse é o preço do medo. Em 2008, quando surgiu um novo mercado em baixa, me determinei a aproveitar ao máximo aquela oportunidade. Eu não tinha ideia de quando o mercado se recuperaria, mas tinha certeza de que ele se recuperaria. No auge da crise, escrevi aos nossos clientes: simplesmente não existem precedentes, em toda a história, de que o mercado tenha se mantido em um nível de avaliação tão baixo quanto esse. Existem apenas dois resultados potenciais: o M dos Estados Unidos tal como o conhecemos ou uma recuperação. Todas as vezes que os investidores apostaram no primeiro resultado, eles perderam. Ao longo da crise, continuamos a investir fortemente no mercado de ações em nome de nossos clientes. Obtivemos lucros em classes de ativos fortes, como títulos, e investimos os rendimentos em classes de ativos fracos, como ações norte-americanas de baixa e alta capitalização, ações internacionais e ações de mercados emergentes. Em vez de apostar em empresas individuais, compramos fundos de índice, o que nos propiciou uma diversificação instantânea, a baixo custo, nesses mercados maciçamente subvalorizados. E o que aconteceu? Bem, depois de atingir o fundo do poço em março de 2009, o S&P 500 subiu 69,5% em apenas 12 meses. Ao longo de 5 anos, o índice aumentou 178%, confirmando nossa crença de que os mercados em baixa são o melhor presente para investidores com senso de oportunidade e uma perspectiva de longo prazo. No momento em que escrevo isso, o mercado já subiu 266% desde a mínima de 2009. Como você pode imaginar, nossos clientes ficaram extasiados. Tenho orgulho de dizer que nossos clientes permaneceram mês durante a crise, e que quase nenhum barco foi abandonado. Como resultado, eles se beneficiaram amplamente da recuperação. Apenas 2 clientes que desertaram sobressaem em minha memória. Um dos que abdicaram de nossa estratégia era um cliente novo, que havia nos procurado um pouco antes da crise, com um portfólio repleto de bens imobiliários. Nós o ajudamos a diversificar, o que lhe salvou uma fortuna quando o mercado imobiliário ruiu. Mas ele não conseguiu lidar com a volatilidade do mercado de ações. Ele entrou em pânico e converteu todo o seu dinheiro em espécie. Liguei para ele um ano depois, para ter notícias. Àquela altura,
O mercado havia se recuperado drasticamente, mas ele ainda estava guardando a margem, nervoso demais para investir. Pelo que eu sei, ele ainda está esperando, tendo deixado passar todos os mercados em alta dos últimos 7 anos. Como Tony mencionou, paga-se um alto preço pela certeza. O outro cliente que desistiu da Creative Planning durante aquela época ficou impressionado com a onda de notícias alarmistas divulgadas pela mídia. Ele ouvia um especialista armando que o mercado cairia 90%, ou que o dólar desabaria, ou que os Estados Unidos declarariam falência. E esses alertas o aterrorizaram. Para piorar a situação, Sueli alimentava esses medos. Ela trabalhava na Goldman Sachs, onde não lhe faltavam colegas brilhantes. Mas um deles a convenceu de que o sistema financeiro entraria em colapso, e que o ouro era o único refúgio seguro. Seu pai ouviu os conselhos, resgatou as ações no pior momento possível e perdeu uma fortuna em ouro. Quando conversei com ele meses depois, as ações estavam subindo vertiginosamente, mas ele temia que fosse tarde demais para voltar ao mercado. Ele estava absolutamente desanimado. Fico triste ao dizer isso, mas esses dois ex-clientes sofreram prejuízos financeiros permanentes por causa de decisões precipitadas que tomaram durante o mercado em baixa. O motivo? Suas emoções foram mais fortes do que eles. No próximo capítulo, veremos como evitar alguns dos erros psicológicos mais comuns que confundem os investidores. Mas, primeiro, vamos nos concentrar em um assunto igualmente crítico: como se preparar para o próximo mercado em baixa, montando um portfólio diversificado que reduz seus riscos e melhora seus retornos. Isso vai ajudar você a gerar aumento de riqueza em qualquer ambiente e permitirá que você durma tranquilo à noite. Os ingredientes do sucesso. Harry Markowitz, economista vencedor do Prêmio Nobel, declarou que a diversificação é o único almoço grátis no mundo dos investimentos. Sendo assim, quais são os ingredientes? Vamos repassá-los rapidamente aqui, analisando ações, títulos e investimentos alternativos. Depois, vamos explicar como misturá-los para criar um portfólio bem diversificado. Mas, antes de chegar lá, vale a pena esclarecer por que um portfólio deveria incluir várias classes de ativos. Vamos começar com um simples exercício intelectual. Imagine que eu receba vários convidados em minha casa. Ofereço-os $1 a cada um para atravessar a rua. Convém salientar que moro em uma tranquila estrada vicinal, com pouco tráfego. Portanto, minha oferta soa como dinheiro grátis. Mas digamos que eu repita a oferta, e, dessa vez, dou duas opções. Eles podem atravessar minha rua por os $1, ou podem atravessar uma autoestrada de 4 pistas por os $1. Ninguém vai aceitar essa oferta para atravessar a autoestrada. Mas e se eu oferecer os $1.000 ou os $10.000? Em algum momento, vou chegar a algum valor que instiga alguém a atravessar a tal autoestrada. O que acabei de ilustrar é a relação entre risco e recompensa. Existe um risco de ferimento em ambos os cenários. E, à medida que esse risco aumenta, a recompensa deve crescer para que isso seja percebido como um acordo justo. A recompensa adicional que se recebe para assumir aquele risco adicional é chamada de prêmio de risco. Quando os especialistas determinam sua alocação de ativos, eles avaliam o prêmio de risco para cada ativo. Quanto mais arriscado parecer o ativo, maior será a taxa de retorno exigida pelo investidor. Como consultor financeiro, costumo montar o portfólio de um cliente combinando classes de ativos, cada uma delas com diferentes características de risco e diferentes taxas de retorno. O objetivo: equilibrar o retorno que você precisa alcançar com o risco que você se sinta confortável em assumir. A beleza da diversificação é que ela pode permitir que você obtenha um retorno mais alto sem se expor a um risco maior. Por quê? Porque, de modo geral, as diferentes classes de ativos não se movem em bloco. Em 2008, o S&P 500 caiu 38%, enquanto os títulos com alto grau de investimento aumentaram 5,24%. Se possuísse ações e títulos, você correria menos riscos e obteria melhores retornos.
do que se possuísse apenas ações. Agora vejamos as principais classes de ativos que podemos combinar para ajudá-lo a chegar à terra prometida. Ações. Quando você compra uma ação, não está comprando um bilhete de loteria. Está se tornando coproprietário de uma operação comercial real. O valor de suas ações vai aumentar ou diminuir com base na fortuna presumível da empresa. Várias ações também pagam dividendos, que são distribuições trimestrais de lucros aos acionistas. Ao investir em uma ação, você está deixando de ser um consumidor para se tornar um proprietário. Se compra um iPhone, você é um consumidor dos produtos da Apple. Se compra ações da Apple, você é um proprietário da empresa, e tem direito a uma porcentagem de seus ganhos futuros. O que você poderia esperar ganhar sendo um investidor em ações? É impossível prever, mas podemos usar o passado como um parâmetro de referência, bastante aproximado. Historicamente, o mercado de ações apresentou um retorno médio de 9% a 10% ao ano por mais de um século. Mas esses números são ilusórios, pois as ações podem ser extremamente voláteis ao longo do caminho. Não é incomum que o mercado caia entre 20% e 50% periodicamente. Em média, o mercado retrocede cerca de um ano a cada intervalo de 4 anos. Você precisa reconhecer essa realidade para não se surpreender quando as ações desabarem. E, com isso, você vai evitar riscos excessivos. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer que, a cada 4 anos, o mercado rende dinheiro em 3. A curto prazo, o mercado de ações é totalmente imprevisível, apesar das alegações dos especialistas que fingem saber o que está acontecendo. Em janeiro de 2016, o S&P 500 despencou repentinamente 11%. Depois, fez uma curva em U e subiu praticamente com a mesma rapidez. Por quê? Warren Marks, um dos investidores mais respeitados dos Estados Unidos, foi bastante franco com Tony. Não houve razão plausível para o declínio. Do mesmo modo, não houve razão plausível para a recuperação. Porém, em longo prazo, nada retém melhor a expansão econômica do que o mercado de ações. Com o passar do tempo, a economia e a população crescem, e os trabalhadores se tornam mais produtivos. Essa maré econômica crescente faz com que as empresas fiquem mais rentáveis, o que impulsione os preços das ações. Isso explica por que o mercado disparou no decorrer do século XX, apesar de todas aquelas guerras, colapsos e crises. Você entende agora por que vale a pena investir no mercado de ações em longo prazo. Ninguém entende isso melhor do que Warren Buffett. Em outubro de 2008, ele publicou um artigo no New York Times incentivando as pessoas a comprar ações norte-americanas enquanto estavam em liquidação. Mesmo que o mundo financeiro estivesse um caos e as manchetes continuassem sendo assustadoras. Ele escreveu: lembremos ainda dos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, quando as coisas iam mal para os Estados Unidos, na Europa e no Pacífico. O mercado atingiu o fundo do poço em abril de 1942. Muito antes de a sorte se voltar para os aliados. No início da década de 1980, a melhor época para comprar ações foi quando a inação arrasou a economia, lançando-a na crise mais profunda. Em suma, as más notícias são as melhores amigas do investidor. Elas permitem comprar uma fatia do futuro dos Estados Unidos a preços de liquidação. No longo prazo, as notícias do mercado de ações vão melhorar. Sugiro que você memorize esta frase. No longo prazo, as notícias do mercado de ações vão melhorar. Se você a entender verdadeiramente, isso vai ajudar você a ser paciente, inabalável e, finalmente, rico. Mas onde é que as ações se inserem no seu portfólio? Se você acredita que a economia e as empresas vão estar em melhor situação daqui a 10 anos, faz sentido alocar uma boa parcela de seus investimentos no mercado de ações. Ao longo de um período de 10 anos, o mercado quase sempre vai apresentar alta. Ainda assim,
Não há garantias. Um estudo da empresa de gestão de ativos BlackRock mostrou que o mercado registrou uma média de menos 1% ao ano entre 1929 e 1938. A boa notícia: a BlackRock observou que essa sequência de 10 anos de perdas foi sucedida por 2 períodos consecutivos de 10 anos de ganhos consistentes à medida que o mercado retomava sua trajetória ascendente. Evidentemente, o desal é permanecer no mercado por tempo suficiente para desfrutar desses ganhos. A última coisa que você deseja é se ver obrigado a vender durante um demorado mercado em baixa. Como evitar esse destino? Para começar, não gaste além de suas posses nem se sobrecarregue com muitas dívidas. 2 maneiras infalíveis de se colocar em posição vulnerável. Na medida do possível, tente manter um colchão financeiro, de modo que nunca precise levantar dinheiro vendendo ações quando o mercado estiver em crise. Uma maneira de construir e manter esse colchão é investir em títulos. Títulos. Quando você compra um título, está cedendo um empréstimo para um governo, uma empresa ou alguma outra entidade. A indústria de serviços financeiros adora fazer essas coisas parecerem complexas, mas elas são bastante simples. Os títulos são empréstimos. Quando você empresta dinheiro ao governo federal, isso se chama obrigações do Tesouro. Quando você empresta dinheiro para uma cidade, estado ou município, trata-se de um título municipal. Quando você empresta dinheiro para uma empresa, como a Microso, é um título corporativo. E, quando você empresta dinheiro para uma empresa menos conável, pode-se falar em obrigações de alto rendimento ou de investimento especulativo. Fim de papo. Agora você já aprendeu o beabá dos títulos. Quanto você pode ganhar como credor? Depende. Emprestar dinheiro para o governo dos Estados Unidos não vai lhe render muita coisa, pois há pouco risco de que ele renegue suas dívidas. Emprestar dinheiro para o governo da Venezuela, onde a inflação pode chegar a 700% este ano, é muito mais arriscado. Portanto, as taxas de juros precisam ser muito mais altas. Novamente, é tudo uma questão de equilíbrio entre risco e recompensa. O governo dos Estados Unidos está lhe pedindo para atravessar uma estrada rural sem tráfego algum em um dia ensolarado. O governo venezuelano está lhe pedindo para atravessar uma autoestrada movimentada em uma noite de tempestade com os olhos vendados. As probabilidades de que uma empresa vá à falência e deixe de reembolsar os detentores das obrigações são maiores do que as probabilidades de que o governo norte-americano se torne inadimplente em seus empréstimos. Portanto, a empresa precisa apresentar uma taxa de retorno mais elevada. Da mesma forma, uma jovem empresa de tecnologia que pretende pedir dinheiro emprestado deve pagar uma taxa mais alta do que uma gigante líder do mercado financeiro, como a Microso. Agências de classificação, como a Moody's, usam termos como a A e Ba3 para classificar esses riscos de crédito. O outro fator crítico é a duração do empréstimo. Atualmente, o governo dos Estados Unidos vai lhe pagar cerca de 1,8% ao ano por um empréstimo de 10 anos. Se você emprestar esse dinheiro ao governo por 30 anos, vai ganhar cerca de 2,4% ao ano. Existe uma razão simples para o fato de você receber uma taxa mais elevada ao emprestar dinheiro por um período mais longo. Trata-se de uma transação mais arriscada, porque as pessoas querem possuir títulos. Para começar, eles são muito mais seguros do que as ações. Isso porque o mutuário é legalmente obrigado a ressarci-lo. Se você mantiver um título até o vencimento, vai receber todo o seu empréstimo original de volta, mais os pagamentos de juros, a menos que o emissor dos títulos vá à falência. Como classe de ativos, os títulos oferecem retornos positivos dentro do ano calendário em aproximadamente 85% do tempo. E onde é que os títulos fazem sentido em seu portfólio? Investidores conservadores que estão aposentados ou não conseguem tolerar a volatilidade das ações podem optar por investir uma grande porcentagem de seus ativos em títulos. Investidores menos conservadores podem colocar uma parcela inferior de seus ativos em títulos de alta qualidade,
A aim de atender a quaisquer necessidades financeiras que possam surgir no intervalo de 2 a 7 anos. Investidores mais agressivos podem manter uma parte de seu dinheiro em títulos para lhes servir como pólvora seca a ser usada quando o mercado de ações entrar em liquidação. Foi exatamente o que a Creative Planning fez durante a crise financeira. Vendemos alguns dos títulos de nossos clientes e investimos os rendimentos no mercado de ações, adquirindo avidamente pechinchas excepcionais. Há apenas um problema. No confuso ambiente econômico atual, os títulos vêm despertando pouquíssimo entusiasmo. Os ganhos são incrivelmente baixos, e você acaba recebendo um retorno irrisório pelo risco que está correndo. Parece particularmente desagradável investir em obrigações do Tesouro dos Estados Unidos, que recentemente ofereceram seus mais baixos rendimentos em toda a história. No exterior, a situação se mostra ainda mais descontrolada. Há pouco tempo, o governo italiano vendeu um título de 50 anos à taxa de juros de 2,8%. É isso mesmo. Se você emprestar seu dinheiro por meio século, quem sabe tenha sorte suficiente de ganhar 2,8% ao ano, se aquele país economicamente vulnerável não enfrentar problemas. Trata-se de uma das piores apostas que já vi. O desal é que, hoje em dia, você não ganha nada se resolver manter seu dinheiro em espécie. Na verdade, descontada a inação, você perde dinheiro quando detém valores em espécie. Pelo menos os títulos oferecem algum rendimento. Na minha opinião, os títulos são, atualmente, a roupa mais limpa em meio à pilha de roupas sujas. Investimentos alternativos. Todos os investimentos que não sejam ações, títulos e espécies são definidos como alternativos. Isso inclui ativos exóticos, como sua coleção de Pablo Picasso, sua adega repleta de vinhos raros, os carros antigos em sua garagem climatizada, suas inestimáveis joias e sua fazenda de 40.500 hectares. Mas vamos nos concentrar, aqui, em algumas das alternativas mais populares, que provavelmente vão ser as mais relevantes para um público mais amplo. Primeiro, uma advertência: muitas alternativas são ilíquidas, em outras palavras, difíceis de vender, ineficientes em termos tributários e abarrotadas de altos encargos. Dito isso, elas têm dois atributos interessantes: podem, por vezes, gerar retornos expressivos e podem ser independentes dos mercados de ações e de títulos, o que significa que podem ajudar a diversificar seu portfólio e reduzir o risco geral. Por exemplo, se o mercado de ações cair 50%, você não sofre uma queda de 50% em seu patrimônio líquido, uma vez que seus ovos não estão todos em uma única cesta. Qualquer desal a ser enfrentado se torna muito menor. Vejamos 5 alternativas, começando com 3 das quais eu gosto, seguidas de 2 das quais não gosto. Fundos de investimentos imobiliários. Tenho certeza de que você conhece pessoas que tiveram um bom desempenho investindo diretamente em imóveis residenciais. Mas a maioria de nós não pode se dar ao luxo de diversificar possuindo uma série de casas ou apartamentos. Essa é uma das razões pelas quais gosto de investir em fundos de investimentos imobiliários publicamente negociados REITs. Eles são uma maneira descomplicada e barata de diversificar amplamente, tanto geograficamente quanto entre diferentes tipos de bens. Por exemplo, você pode possuir uma pequena parcela de um REIT que investe em ativos como prédios e apartamentos, torres de escritórios, alojamentos para idosos, consultórios médicos ou shopping centers. Você pode se beneficiar de todas as valorizações no preço dos ativos imobiliários subjacentes, ao mesmo tempo que recebe um razoável fluxo de receitas correntes. Fundos de capital privado. As empresas de capital privado usam dinheiro compartilhado para comprar uma empresa operadora, integral ou parcialmente. Depois, elas podem agregar valor, por exemplo, reestruturando o negócio, reduzindo custos e minimizando impostos. No M, elas tentam revender a empresa por um preço muito maior. O lado positivo: um fundo de capital privado administrado por uma equipe verdadeiramente experiente pode gerar lucros significativos, além de acrescentar diversificação ao seu portfólio, devido à atuação no mercado privado. O lado negativo:
Esses fundos são ilíquidos, arriscados e cobram taxas elevadas. Na Creative Planning, conseguimos nos beneficiar de nossas parcerias de US$ 22 bilhões em ativos para obter acesso a fundos gerenciados por uma das 10 maiores empresas de capital privado do país. Normalmente, o investimento mínimo requerido é de US$ 10 milhões. Mas nossos clientes podem investir com um mínimo de US$ 1 milhão. Como se percebe, isso não é para qualquer um, mas os melhores fundos podem continuar oferindo suas taxas elevadas. Sociedades em comandita por ações. Sou um grande fã das MLPs, sociedades publicamente negociadas que normalmente investem em infraestrutura de energia, incluindo oleodutos e gasodutos. Qual é o seu atrativo? Como Tony mencionou no último capítulo, algumas vezes recomendamos as MLPs porque elas repassam uma quantidade significativa de receitas de uma forma tributariamente eficiente. Para muitos investidores, elas não fazem sentido, especialmente se você for jovem ou tiver seu dinheiro aplicado em uma IRA. Mas podem ser ótimas para investidores com mais de 50 anos que sejam titulares de contas vultosas e tributáveis. Ouro. Algumas pessoas têm uma crença quase religiosa de que o ouro é a cobertura perfeita contra o caos econômico. Elas argumentam que será a única moeda verdadeira se a economia desmoronar, a nação disparar ou o dólar entrar em colapso. Minha opinião, o ouro não produz nenhuma receita e não é um recurso fundamental. Como Warren Buffett disse certa vez, o ouro é escavado na África ou em algum outro lugar. Depois, nós o derretemos, cavamos outro buraco para enterrá-lo de novo e pagamos alguém para guardá-lo em um local seguro. Ele não tem nenhuma utilidade. Qualquer um que visse isso de Marte coçaria a cabeça. Mesmo assim, os preços do ouro disparam ocasionalmente, e todos se amontoam em torno dele. Em todas as vezes, sem exceção, o preço acabou desabando. Historicamente, ações, títulos, matérias-primas energéticas e imóveis superaram o ouro. Portanto, não investiria em ouro. Fundos de cobertura. Na Creative Planning, não temos espaço para fundos de cobertura em nossos portfólios. Por que não? Algumas dessas sociedades privadas tiveram desempenhos brilhantes durante vários anos, mas se trata de uma minúscula minoria, e as melhores tendem a estar fechadas para novos investidores. O problema é que os fundos de cobertura começam com uma enorme desvantagem em todas as principais categorias: taxas, impostos, gestão de riscos, transparência e liquidez. A maioria cobra 2% ao ano, independentemente do que acontecer, mais 20% dos lucros de seus investidores. O que você obtém em troca? Bem, de 2009 a 2015, o fundo de cobertura médio ficou defasado em relação ao S&P 500 por 6 anos consecutivos. Em 2014, o maior fundo de pensão do país, o CalPERS, o Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia, dispensou totalmente os fundos de cobertura. Em minha opinião, os fundos de cobertura são feitos sob medida para presas fáceis ou para especuladores que procuram apostar alto. Eles vão fazer alguém ficar rico, mas provavelmente não será você nem eu. Uma abordagem personalizada para a alocação de ativos. Agora você sabe quais são os ingredientes que estão ao seu alcance, mas como combiná-los para obter a receita perfeita. A verdade é que não existe um método único que funcione para todos. Mesmo assim, muitos consultores usam uma abordagem padrão para a alocação de ativos, ignorando diferenças críticas nas necessidades de seus clientes. Isso equivale a servir um bife para uma pessoa vegetariana ou uma salada de couve como prato principal para amantes de carne. Uma abordagem comum, embora equivocada, consiste em usar a idade de uma pessoa para determinar a porcentagem de títulos em seu portfólio. Por exemplo, se você estiver com 55 anos, teria 55% de seus ativos alocados em títulos. Para mim, isso é insanamente simplista. Na realidade, o tipo de ativos que você possui deveria estar relacionado com o que você, pessoalmente, precisa conquistar. Afinal,
Uma mãe solteira de 55 anos que vem economizando para pagar o ensino superior do filho tem prioridades diferentes das de uma empreendedora de 55 anos que acabou de vender sua empresa por milhões de dólares e pretende deixar um legado filantrópico. Não faz sentido tratá-las como se suas necessidades fossem as mesmas só porque ambas têm a mesma idade. Outra abordagem comum tende a basear a alocação de ativos de uma pessoa em sua tolerância ao risco. Na condição de cliente, você preenche um questionário para determinar se é um investidor agressivo ou conservador. Na sequência, tentam lhe vender um modelo pré-definido de portfólio de investimentos que, supostamente, corresponda a esse perfil de risco. Para mim, essa abordagem é igualmente equivocada, pois ignora suas necessidades. E se você for avesso ao risco, mas não tiver nenhuma chance de se aposentar, a menos que invista pesado em ações, montar um portfólio conservador repleto de títulos apenas o condenaria à decepção. Sendo assim, como você deveria abordar o desal da alocação de ativos? Acredito que a verdadeira pergunta que você e seu consultor financeiro devem responder é a seguinte: quais classes de ativos lhe oferecerão a maior probabilidade de sair do lugar onde você está hoje e chegar aonde precisa chegar? Em outras palavras, a concepção de seu portfólio deve estar baseada em suas necessidades específicas. Seu consultor deveria começar obtendo uma imagem clara de onde você está hoje, seu ponto de partida, quanto você está disposto e é capaz de economizar, de quanto dinheiro vai precisar e quando vai precisar dele, seu ponto não. Uma vez que essas necessidades tenham sido claramente identificadas, seu consultor deveria fornecer uma solução personalizada para ajudá-lo a alcançá-las. Você pode descobrir tudo isso sozinho, sem contratar um profissional, claro, mas os riscos são altos, e você não quer colocar tudo a perder. Então, provavelmente faz mais sentido obter ajuda, a menos que você seja particularmente experiente nesses assuntos. Seja como for, digamos que você precise de um retorno anual médio de 7% nos próximos 15 anos para que possa se aposentar. Seu consultor pode chegar à conclusão de que você deve investir, por exemplo, 75% de seu portfólio em ações e 25% em títulos. Não importa se você tem 50 ou 60 anos de idade. Lembre-se, suas necessidades determinam sua alocação de ativos, não sua idade. Quando seu consultor tiver estabelecido a alocação correta para atender a essas necessidades, ambos deveriam avaliar se você conseguirá conviver com a volatilidade que provavelmente vai experimentar. Se não conseguir, então é possível reduzir sua meta. E seu consultor pode criar uma alocação mais conservadora que lhe permita atingir essa meta reescalonada. Um consultor sofisticado vai personalizar seu portfólio para lidar com as peculiaridades de sua situação financeira. Digamos que você trabalhe em uma empresa de petróleo e tenha uma grande parcela de seu patrimônio líquido investido em ações de seu empregador. Seu consultor ajustaria sua alocação de ativos convenientemente, para garantir que seus outros investimentos não exponham demais ao setor energético. Outra prioridade é criar uma estratégia personalizada que minimize suas obrigações tributárias. Digamos que você mostre um portfólio já existente a um novo consultor. Sua alocação de ativos está claramente desequilibrada, e aí o consultor sugere uma reformulação completa. Em um mundo perfeito, talvez ele estivesse certo. Mas e se seus investimentos tiverem tido um bom desempenho, e vendê-los significasse uma sobrecarga de impostos sobre todos os seus ganhos de capital? Um consultor sofisticado avaliaria primeiro o impacto tributário provocado pela venda desses ativos. Como resultado, você pode acabar adotando uma abordagem muito mais moderada, usando, por exemplo, suas contribuições mensais adicionais para, mais gradativamente, ir assumindo uma nova alocação. Em resumo, você deseja um consultor com habilidades para adaptar seu portfólio às suas necessidades específicas. Uma abordagem uniformizada para a alocação de ativos pode ser desastrosa. Seria como ir a um médico que lhe diz: esse medicamento que estou lhe prescrevendo é o melhor tratamento mundial para artrite. Sua resposta: isso é ótimo, doutor.
Mas eu não estou com artrite. Estou resfriado. Defina o componente central e explore. Antes de concluir este capítulo, quero apresentar algumas orientações básicas para ter em mente quando você estiver construindo, ou reconstruindo, seu portfólio. São princípios que seguimos na Creative Planning, e estou confiante de que eles vão atendê-lo bem, tanto nos dias ensolarados quanto nos tempestuosos. 1. Alocação de ativos dê-nos retornos. Comecemos com a compreensão fundamental de que a alocação de ativos será o maior fator na determinação de seus retornos sobre os investimentos. Por isso, decidir qual o equilíbrio correto entre ações, títulos e alternativas é a decisão de investimento mais importante da sua vida. Seja qual for a combinação que escolher, certifique-se de diversificar globalmente em várias classes de ativos. Imagine que você seja um investidor japonês com todo o seu dinheiro aplicado em ações nacionais. O mercado do Japão continua aquém das expectativas em relação aos enormes picos alcançados em 1989. Moral da história: nunca aposte seu futuro em um único país ou em uma única classe de ativos. 2. Use fundos de índice como o componente central de seu portfólio. Na Creative Planning, usamos uma abordagem de alocação de ativos que chamamos de Korean Explore. O componente central dos portfólios de nossos clientes é o investimento em ações norte-americanas e internacionais. Usamos os fundos de índice porque eles propiciam ampla diversificação, de forma econômica e tributariamente eficiente, além de superarem quase todos os fundos ativamente gerenciados em longo prazo. Para conseguir uma diversificação máxima, buscamos exposição a ações de todas as dimensões: alta capitalização, média capitalização, pequena capitalização e microcapitalização. Ao diversificar de modo tão amplo, você se protege do risco de que uma parte do mercado, por exemplo, ações de tecnologia ou ações bancárias, possa sofrer algum abalo. Ao optar pelos fundos de índice, você desfruta da trajetória ascendente de longo prazo do mercado, não permitindo que as despesas e os impostos corroam seus retornos. Em relação às outras partes de seu portfólio, há opções mais sofisticadas a serem consideradas, conforme discutiremos mais adiante. 3. Mantenha sempre um colchão financeiro. Você nunca vai querer estar em uma posição onde se veja forçado a vender seus investimentos no mercado de ações no pior momento. Por isso, caso seja possível, é recomendável manter um colchão financeiro. Nós nos certificamos de que nossos clientes tenham uma quantidade adequada de investimentos geradores de receitas, como títulos, REITs, MLPs e ações que pagam dividendos. Também diversificamos amplamente dentro dessas classes de ativos. Investimos, por exemplo, em obrigações do governo, títulos municipais e títulos corporativos. Se as ações desabarem, podemos vender alguns desses investimentos geradores de receitas, idealmente, títulos, considerando que são líquidos, e usar os proventos para investir no mercado de ações a preços baixos. Isso nos coloca em posição de vantagem, podendo enxergar a fera como um aliado, em vez de um inimigo temível. 4. A regra dos 7. Idealmente, gostamos de que nossos clientes deixem separados 7 anos de renda em investimentos geradores de receitas, como títulos e MLPs. Se as ações sofrerem uma queda, podemos acessar esses ativos geradores de receitas para atender às necessidades de curto prazo de nossos clientes. Mas e se você não puder se dar ao luxo de separar alguns anos de renda? Basta começar com uma meta exequível e continuar aumentando o limite à medida que você avança. Por exemplo, você pode começar com a meta de economizar 3 ou 6 meses de renda e, gradativamente, ir aumentando de patamar, durante vários anos, em direção à meta anual, que é separar 7 anos de renda. Se isso lhe parecer impossível, conta a maravilhosa história de Eudore Johnson, colaborador da UPS que nunca chegou a ganhar mais de $14.000 por ano. Ele economizava 20% de cada salário, além de todos os bônus recebidos, e investia em ações de sua empresa. Aos 90 anos, tinha acumulado os $70 milhões. A lição:
Nunca subestime o incrível poder da poupança disciplinada combinada com os efeitos da composição em longo prazo. 5. Explore. O componente central dos portfólios de nossos clientes é o investimento em fundos de índice que simplesmente correspondam aos retornos do mercado. Mas talvez faça sentido explorar paralelamente estratégias adicionais que ofereçam chances razoáveis de um desempenho superior. Um investidor com muitos recursos, por exemplo, pode acrescentar um investimento de alto risco e alto retorno em um fundo de capital privado. Você também pode decidir que determinado investidor, tal como Warren Buffett, tenha uma vantagem específica, o que poderia justificar a colocação de uma pequena parte de seu portfólio em ações de sua empresa, a Berkshire Hathaway. 6. Rebalanceie. Sou um grande adepto do rebalanceamento, o que implica restaurar periodicamente a alocação de ativos original de seu portfólio, digamos, uma vez por ano. Na Creative Planning, aproveitamos as oportunidades de compra à medida que elas aparecem, em vez de esperar até o M do ano ou do trimestre. Eis aqui como funciona. Imagine que você tenha começado com 60% em ações e 40% em títulos. Posteriormente, o mercado de ações cai, e você acaba ficando com 45% em ações e 55% em títulos. Você faria o rebalanceamento vendendo títulos e comprando ações. Burton Malkiel, professor de Princeton, explicou a Tony que os investidores mal-sucedidos tendem a comprar o que subiu e vender o que desceu. Um dos benefícios do rebalanceamento, diz Malkiel, é que ele o força a fazer o oposto, obrigando-o a comprar ativos quando eles estão desacreditados e subestimados. Você vai se beneficiar enormemente quando eles se recuperarem. Uma palavra final. Se você seguir as orientações deste capítulo, vai estar apto a enfrentar qualquer tempestade. Claro que haverá momentos turbulentos, com o noticiário repleto de manchetes assustadoras. Mas você vai se sentir reconfortado ao saber que seu portfólio está devidamente diversificado, pronto para suportar qualquer situação caótica do mercado. No capítulo 2, você aprendeu que não há necessidade de temer os ajustes de mercado. E espero que agora você tenha percebido que também não é necessário ter medo dos mercados em baixa. Na verdade, eles oferecem as melhores oportunidades para aproveitar pechinchas raras e únicas, de modo que você possa dar um salto qualitativo e alcançar um novo patamar de riqueza. O mercado em baixa é uma dádiva, que surge, em média, uma vez a cada 3 anos. Estes tempos não são apenas para sobreviver. São tempos para prosperar. Porém, como você e eu sabemos, existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. Basta pensar em meu ex-cliente que durante o último mercado em baixa abdicou do mercado de ações e apostou tudo em ouro. O medo levou a rejeitar um plano cuidadosamente elaborado que lhe garantiria um futuro de plena liberdade financeira. Portanto, como se certificar de que suas próprias emoções não saiam do controle e o desviem do caminho? O próximo capítulo aborda o domínio da psicologia da riqueza, para que você não cometa os erros financeiros comuns, e inteiramente evitáveis, que observamos continuamente. Você vai descobrir que há apenas um obstáculo real para o sucesso financeiro: você. Quando você souber silenciar o inimigo interior, nada poderá detê-lo. Nota: um desempenho de 2008 do Bloomberg Barclays usa agregate Bond Index.